Hoje, no segundo domingo, nós vamos falar sobre mediunidade, psicometria. A nossa irmã Denise Pupato, lá do CEOI, quem vai estar fazendo o estudo dessa tarde. Então, para ela, as nossas vibrações de paz e harmonia. Boa tarde a todos. Com muita alegria que eu venho aqui pela primeira vez à casa de vocês. Agradeço o convite do trabalho. E bonita a casa de vocês, uma energia muito boa. Eu espero que a gente saia daqui com algumas reflexões importantes sobre um tema que não temos a pretensão de aprofundar. Psicometria, a doutrina espírita em si tem muita coisa para que a gente possa estudar muito todos os dias, fazendo revisões. Mas a primeira pergunta que eu me fiz quando eu estava estudando, para trazer para vocês, eu acho que tem uma colocação do Haroldo Dutra muito bonita, que ele disse numa das palestras dele assim: eu recolhi as flores mais bonitas e trouxe para vocês. Essas flores não são minhas. Essas flores eu colhi no que a doutrina tem de melhor, naquele momento que os meus olhos puderam captar. Então trouxe para vocês, com muito carinho, esse trabalho que também me trouxe muita reflexão. E todas as vezes que eu faço um estudo, que eu preparo um trabalho, seja qual for, eu penso o que esse trabalho pode trazer de mudança importante para a minha vida. Que eu preciso deslocar desse conhecimento científico e trazer para a minha vida prática, para que isso transforme, porque a doutrina nos convoca a isso. Não adianta eu ser especialista e saber de cor e salteado a Gênesis, o Livro dos Espíritos. Nós temos que saber, nós temos que estudar. Mas o que eu estou fazendo com esse conhecimento é que eu passo o seguinte. E hoje, a palestra aqui que nós assistimos antes, falava sobre isso, a reforma íntima. Exatamente sobre isso, que nós precisamos executar. Então, eu já começo perguntando para vocês o seguinte, nós vemos aqui numa tarde de domingo, nossa, isso aqui eu acho que é o volume que a gente tem no dia que mais tem volume na nossa casa, tipo um seminário. A minha casa é uma casa muito pequena, a casa de Jesus é uma casa muito pequena, Eu estava impressionada com o tamanho da casa de vocês. Mas nós vamos crescer. Nós somos ainda, estamos na juventude da casa ainda, Nós somos pequenos em termos de anos de construção de casa. Mas estamos no trabalho junto com Jesus, certamente. E aí, quando colocou essa questão da reforma íntima, nós não estamos nos reconstruindo, nós estamos reformando, nós estamos em processo de reforma, todos nós. E viemos aqui hoje, numa tarde de domingo, para podermos trazer desse conhecimento da mediunidade, da psicometria, alguma coisa que seja importante para a minha vida, na minha vida de relações, na minha vida prática. O que esse estudo pode modificar na minha vida? E a cada passo que nós dermos nesse estudo, vamos tentar fazer esse link com o que nós estamos precisando, através desse conhecimento, trazer para a nossa vida. E aí, eu abri a página aqui do Evangelho ao acaso, entre aspas, Eu abri a página e veio a questão de mostrar a melhor parte de nós, Quando nos ferirmos, quando nós formos feridos, nós mostrarmos a outra face. O que é mostrar a outra face? É mostrar a face que nós temos melhor, a nossa melhor parte para o outro. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, fazendo sempre um link com relação à mediunidade, à psicomotricidade. Toda hora eu vou falar psicomotricidade, gente, é porque é da minha área, entendeu? Então é psicometria. Então vamos lá? Então nós vamos trazer para vocês alguns conceitos que vocês já conhecem, mas vamos levar em consideração que a gente hoje não está sabendo muita coisa a respeito da mediunidade, precisamos de alguns conceitos básicos, Aura. A aura humana
é um campo resultante de emanações de natureza eletromagnética a envolver todo ser humano, encarnado ou desencarnado. Reflete não só sua realidade evolutiva, seu padrão psíquico, como sua situação emocional e o estado físico, sim, encarnado, do momento. Espelha, pois, o ser integral. Eu acho que eu pulei aqui na hora que eu dei 2 cliques. Ah, não, foi. Tá certo. Espelha, pois, o ser integral. O que é o ser integral? Quem fala muito sobre isso é Joana de Ângeles, né? Ela tem toda uma trajetória voltada para esse lado do estudo do ser integral, das nossas emoções, de como eu estou funcionando emocionalmente, por isso o meu corpo responde da maneira como ele está respondendo. Então, se nós pudéssemos olhar para nós hoje com os olhos além da carne, nós veríamos quem nós somos de verdade. Esse ser integral. Muitas vezes entramos em conflito quando descobrimos um aspecto que não é muito bom em nós. A questão não é descobrirmos o que não é bom. Se já descobrimos, que bom, temos que iluminar essa área. Iluminando essa área, é possível que a gente possa trabalhar e modificar. O que não vale é nós descobrirmos os aspectos que ainda nos prendem a comportamentos disfuncionais e continuarmos persistindo nele. Do tipo, nessa encarnação não vai dar não. Eu nasci assim, né? Quase eu cresci assim, eu morri assim, né? Não. Nós podemos e devemos evoluir. Porque não tem outra escolha. A gente até se engana durante um tempo que a gente pode paralisar. O palestrante falava sobre isso. Independente da nossa vontade, nós vamos evoluir. Eu costumo brincar com as crianças assim, gente, mas todo mundo evolui, até o Pokémon evolui. A gente também evolui. Mas eu não consigo, essa frase é que não pode. Eu não consigo, não tem mais validade para nós. Nós já temos o conhecimento. Agora, temos que fazer essa transformação que é urgente. Ou seja, como estariam as nossas emanações hoje? Como é que nós estaríamos nos vendo se pudéssemos enxergar a nossa aura? Será que estaríamos felizes ou um tanto decepcionados ou então estarrecidos com o que nós estamos emanando? A alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria áurea ou túnica de forças eletromagnéticas, em cuja tessitura circulam as irradiações que lhe são peculiares. Isso aí está no livro Mecanismo da Mediunidade. Grande parte do trabalho foi retirado dos livros de André Luiz também. Então, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na sua própria aura. Então, quando a gente pensa assim, eu não tenho que me modificar para que o outro me veja de uma forma melhor. Eu tenho que me modificar porque isso é urgente. Está em mim e vai ficar comigo. Tudo aquilo que envolve pensamento, a gente costuma falar assim, eu agora já não falo, consigo manter, não falo mais. Só fica no pensamento. Já é um passo, né? Já é uma proposta. Eu já não ofendo mais. Mas eu carrego comigo a ofensa? Eu guardo comigo a mágoa, o ressentimento? E aí eu vou criando, né? Todo um reservatório. De quê? Que emanações são essas? Nós estamos falando, gente, de mediunidade. De uma condição que todos nós temos. Então nós não estamos falando de um grupo privilegiado, né?
de pessoas que têm que ficar preocupadas com as suas emanações. Não, somos todos nós. Todos nós, ainda hoje. Então vamos lá, mediunidade, né? O primeiro passo que a gente poderia dar aqui para podermos aprofundar o nosso estudo. Vamos relembrar então o que é a mediunidade. É a faculdade natural. Se é natural, é indiscutível. Inerente, pois, à própria vida. A mediunidade manifesta-se diferentemente em cada pessoa. E muitas das vezes a gente nem consegue perceber que aquela pessoa tem uma mediunidade ostensiva, enorme. Mas ela tem um trabalho dinâmico, diário, que ela bota para circular toda essa energia, para fluir mesmo toda essa mediunidade. E nós? Como é que eu me percebo? Como anda a minha sensibilidade? Se ela é inerente, ela é natural? Vocês se percebem médiuns? Com efeito, se não há dois espíritos iguais, é evidente que cada indivíduo apresenta características perispiríticas próprias a ensejarem ocorrências que obviamente digam respeito a essas qualidades especificamente. Cada um de nós vai mostrar a sua condição e a sua capacidade mediúnica de maneiras diferentes. O estudo e a disciplina, elas são fundamentais para o melhor direcionamento dessa mediunidade, para que ela seja serena, para que ela seja bela, para que ela seja em favor do outro, porque sendo em favor do outro, ela vai ser a meu próprio favor. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Não tem outro caminho. Então, a mediunidade não é... As pessoas, muitas vezes, eu estava conversando com uma pessoa há pouco tempo e que ela teve algumas manifestações, e aí ela começou a frequentar um centro, uma casa espírita, eu acho que era até espiritualista, e muitas vezes, quando a pessoa não tem um bom direcionamento, ela se assusta. Então ela chegou lá e conversou com um guia e falou assim: olha só, acabou, não quero esse negócio de mediunidade aqui. E acabou. Eu falei para ela: acabou? Acabou. Tolinha, né? Tolinha. Não disse isso para ela, né? Porque em algum momento ela vai ter que entrar em contato consigo mesmo. Não dá para você andar separado do seu espírito, gente, não dá. Ó, acabou, hein? Não tem mais, acabou o nosso consórcio aqui, a nossa união, acabou isso. E aí, o filho dela ingressou na Igreja Católica. E aí, ele faz parte de um grupo que se chama EAC, que é um grupo que faz um trabalho bacana com os jovens também, trazendo palavras de solidariedade, para que a juventude hoje possa se coordenar e ordenar melhor. E aí esse jovem muito ligado à música, gosta muito de violão, e aí teve um momento de uma dinâmica de reflexão, uma dinâmica de autoconhecimento. O menino começou a entrar em contato com ele mesmo, ele começou a ver, de noite o violão dele estava tocando sozinho, e aí na casa dela ela falou: parou de novo, agora com o filho. Parou. E só que o filho não quer parar. O filho quer entender o que está acontecendo com ele. Então, o melhor caminho para que a mediunidade seja serena é estando aqui, estudando, trabalhando, servindo. E todos os
entre aspas, né, gente, sintomas se asserenam. É benesse, é benefício. Não é um pesar, não é um fardo, é um benefício. A gente precisa ajustar as antenas, né? E muitas pessoas a gente vê, percebe, que insistem no sofrimento. E aquela história que ele contou é muito bacana, né? Que Chico conta essa história em determinado momento, né, da trajetória dele, daquele frentista, que quem não estava aqui não ouviu, né? Do homem que vê, enquanto está abastecendo o seu carro, um cachorro chorando. E o cachorro está chorando e está incomodando a ele. E aí ele pergunta para o frentista, mas por que aquele cachorro está chorando? E aí ele fala, porque ele está deitado num prego. Ué, mas por que ele não levanta? Porque isso está doendo pouco. Ainda não está doendo o suficiente para ele levantar. E nós? Choramos, reclamamos da nossa vida, da nossa trajetória, mas continuamos no prego? Ou já estamos fazendo algum movimento para essa transformação acontecer e nós entendermos o que é o prego, o que eu tenho que fazer, que movimento eu tenho que fazer para sair do prego? Porque se eu não posso mudar a situação, eu tenho que mudar a forma como eu enxergo a situação. Não tem outro caminho. Porque nós estamos num momento em que nós temos que entender que são os nossos testes, os testes diários. A mediunidade não é uma prova, né? Ela é um complemento para a nossa situação terrena. Ela não é um fardo. A mediunidade é a faculdade que permite a comunicação interdimensional que se serve os espíritos encarnados e desencarnados, né? Todo mundo aqui sabe dessa comunicação entre as dimensões. A mediunidade decorre da existência do psiquismo, através da mente que se dão os fenômenos. Então não há um processo isolado. Tem que ter uma mente envolvida nesse processo. O conhecimento do funcionamento da mente humana proporciona melhor compreensão da mediunidade. Quantas pessoas, quantos casos relatados de pessoas que eram tidas como loucas, porque a sua mediunidade era tamanha, a energia era tamanha, a desorganização mental muito maior, e que acabou trazendo, porque a pessoa, esse menino mesmo que eu estou relatando, esse jovem, é porque tem um espírita na família. Tem gente que frequenta um lugar onde há estudo e sabe que não é, que é um fenômeno mediúnico. Mas imagine, ele está louco. Ele estava ouvindo um violão tocar sozinho, a mãe dele entrou, o violão parou de tocar. Ele é o louco. Né? Ele viu coisas, conversou com espíritos, é louco. Se não tiver esse conhecimento, vai cair na categoria de uma esquizofrenia qualquer, né? De um transtorno mental grave. É o estado psíquico e não o aparelho psíquico que determinará a possibilidade de comunicação. Então a gente tem que entender a diferença entre o aparelho, o estado do aparelho psíquico. Não basta você ter um aparelho psíquico para realizar essa comunicação. É preciso que haja um bom estado. Eu tenho um serrote todo enferrujado. Ele é um instrumento de corte, mas ele está todo ruim. Só porque ele é um serrote, ele vai conseguir serrar a madeira que eu separei aqui? Certamente não. O estado dele é que vai fazer com que isso aconteça ou não. E nós somos bons instrumentos? Eu não preciso necessariamente estar trabalhando numa mesa mediúnica. Eu não preciso numa mesa de radiação. Eu não preciso estar fazendo palestra. Eu posso estar aí assistindo a palestra
e como um bom instrumento a espiritualidade estar me utilizando para levar tudo o que precisa para esses cantos imensos do nosso planeta sofredores, com tantos sofredores. Em unidades, que a gente sabe, Manuel Filomeno fala muito disso nos seus livros em mediunidade, quantos centros de tratamentos são socorridos através do que é retirado de cada um de nós, do que nós temos de melhor. Mas eu preciso ser o bom serrote. Eu preciso estar me equipando para ser um bom instrumento. O estado psíquico é resultante das condições íntimas do espírito do seu nível de evolução. Então, é preciso que essas condições íntimas me favoreçam. Existem várias coisas que podemos fazer que nos ajudam muito. Começamos a filtrar aquilo que nós escolhemos por ver, muitas vezes na televisão, aquilo que nós escolhemos por leitura, se ela é edificante ou não, aquilo que nós escolhemos ver na internet, aquilo que eu compartilho para os outros. O que eu estou compartilhando? Além de pensamento, das minhas palavras, aqui hoje a gente vive num mundo virtual, o que eu estou compartilhando? São coisas boas? Quem vai abrir lá vai ver algo de ânimo ou algo que ainda traga mais conturbação e dúvidas? Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral. Pois que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar se não havendo entre um e outro simpatia e, se assim é lícito dizer-se, afinidade. Com quem eu hoje estaria me afinizando se eu fosse um médium com a capacidade de buscar uma comunicação nesse momento? Como eu estou hoje? Como eu tenho estado? Como tem estado o meu estado mental? Gente, olha só, a proposta não é ninguém zen, todo mundo aqui é trabalhado na meditação, que não se irrita. Não é essa a proposta. Aí seria a proposta de perfeição. A proposta aqui é de renovação, é de transformação, de observação. Vamos observar como eu tenho estado. Tudo me irrita quando alguém disser assim: caramba, tu já viu como é que tu está irritado? Aí pronto, aí deu aquele start que eu precisava para dizer assim: mas tu só vê defeito em mim. Se for marido, então, se for a mulher, então, aí mesmo que irrita duplamente. Outro dia eu li uma coisa que você aumenta, esses estudos científicos da internet, você aumenta em não sei quantos % quando você fala para a pessoa, eu não disse? Você aumenta a irritação dela em não sei quantos, e a gente adora, né? Assim, esse nosso lado vingativo, não nós aqui, porque nós já passamos dessa etapa, já somos espíritos estudiosos, de luz. Nós não nos vingamos nem nas palavras, mas a pessoa teimou contigo com uma questão. Quando tomba, tu fica, eu não disse? E toda hora tu relembra aquela situação para a pessoa. Passado uns dias você fala assim: lembra daquilo? Nossa, como eu te avisei, né? Eu sou tão boa, né? Então, quando a pessoa está irritada, eu lembro de silenciosa fazer uma prece. Não adianta falar assim: olha, você está muito irritada, eu vou lá no quarto rezar por você. Nossa, tu vai triplicar essa raiva. Não vai resolver. O que eu tenho feito para ser um pouco melhor comigo mesmo no meu silêncio interior?
Aqui nós vamos passar aqui um tempinho falando sobre o que hoje a ciência vem estudando em todas as áreas, vem se falando muito, o que a doutrina já vem falando há tempos, há séculos. Falando sobre a atenção plena. Olhar para nós mesmos no nosso momento de agora, como eu estou, onde eu posso melhorar. Requisitos básicos para uma boa comunicação com os espíritos. Outro dia me contaram que tem um médium de uma casa, não sei se é espiritualista, e que disse que recebe Chico. Eu boto meu pé atrás. Mas não podia ser qualquer um, tinha que ser Chico. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque todos nós temos, uns bem assim a flor da pele, muito exaltada, outros menos, é a veia da vaidade. É muito sutil. Aí há quem diga assim, quando a pessoa faz palestra, você não elogia não, porque, eu vou lá no centro, é tão pequenininho o nosso centro, né, que aí quando a pessoa, poxa, gostei tanto da sua palestra, nossa, e assim, gostei tanto da sua palestra, caiu perfeito para mim, porque eu já aprendi que não cabe com mais ninguém lá da minha casa, que quem está lá sou eu, quem está precisando sou eu. Então a palestra foi legal, importante para mim. Agora, se eu sei que eu sou orgulhosa, eu tenho que ficar atenta para isso. Eu sei que eu sou vaidosa, eu tenho que iluminar essa área. Para que a hora que vier uma comunicação, eu possa, primeiro, quanto tempo Divaldo, Chico, eles ficaram questionando as comunicações dele? Quanto tempo Divaldo ficou à prova com a própria Joana? Para testar. Eles são espíritos infalíveis? Não são não. Eles erram nas suas colocações, erram. E o espírita tem muito essa coisa, né? Esse estigma de que o Divaldo não pode dar uma opinião que não seja a sua, porque aí já tem até lista para colocar contra. Não é assim. Nós ainda estamos todos em evolução. Eles também, que são divulgadores. Imagina, se nós temos até receio de fazer uma palestra, estar à frente, imagina eles que estão à frente da doutrina espírita em vários locais aí do mundo, divulgando o mundo inteiro a doutrina espírita, né? A esse toque vibratório, semelhante a de um brando choque elétrico, reage o perispírito do médium. Realiza-se a fusão fluídica. Há uma simultânea alteração no psiquismo de ambos. Olha como é que é sutil, é suave, é bonita essa ligação. Ela não é dolorosa, ela não é ruim, ela não é estranha. Eu não vou sair pior do que eu cheguei. Se está acontecendo isso, eu tenho que começar a ver o que está acontecendo com essa minha ligação. Porque é para ser dessa forma, suave, serena, uma troca fluídica, uma fusão fluídica. Então não sou eu aqui, o espírito ali, é uma fusão. Cada um assimila um pouco do outro. Então, o que eu estou passando para o espírito que está comigo? Olha a minha responsabilidade nessa fusão. A certeza que nós temos é a seguinte, gente. Quando nós estamos aqui nos colocando para o trabalho, como trabalhadores aqui na questão do trabalho até do passe, da evangelização, a gente não chega aqui 100%, né? Às vezes a gente chega cheio de problema, a gente chega cheio de preocupação. Na maioria das vezes a gente pode dizer isso, a gente sai muito melhor do que chegou, né? Por quê? Porque a espiritualidade, ela vai ter trabalho com a gente, porque se a gente chegar bem, a gente vai ser um bom instrumento, mas se a gente não chegar, o trabalho vai acontecer do mesmo jeito. Vai ter que fluir, e a espiritualidade vai ter um pouco de trabalho a mais, né? No caso é isso, vai ter um trabalho a mais conosco. Mas tenham a certeza de que nós somos sempre atendidos. Muito tempo antes, a espiritualidade já está preparando esse ambiente para nos receber. Contava com cada um de nós na sua programação.
né? A gente espera tanto da espiritualidade. E o que a espiritualidade espera de nós? O que nós temos feito? Quando a gente está com algum problema, a gente vai, sai, vai pedindo. Nós já paramos para pensar nessa conexão que a gente faz com a espiritualidade? E nas curas de Jesus, Jesus não chegava, procedia da forma que tinha que fazer. Não, ele perguntava: o que queres que eu faça? Será que a gente sabe o que a gente está precisando? Muitas vezes a gente pede uma coisa, a gente acha que aquilo é o nosso melhor naquele momento, não acontece, eu sofro, não aceito, continuo sofrendo. Mas aquele não dito naquele momento por Deus é aquilo que nós precisávamos. É exatamente para que a gente não se equivoque mais, para que a gente não sofra mais. Estar atento a isso é receber a intuição e poder saber: a espiritualidade está falando comigo. Eu acho que vocês já devem ter tido alguma experiência que vocês tiveram assim: nossa, como eu fui ajudada porque me veio um pensamento que era meu. Porque é uma fusão, gente. Não vem com um letreiro piscando: ó, a espiritualidade falando, ó, faz isso, hein? Ó, vai por ali. Não. É o nosso livre-arbítrio. A gente não pode entregar na mão de Deus. Ontem mesmo lá na nossa casa, um palestrante estava falando a respeito das nossas escolhas. Tem 2 caminhos. Nesse caminho aqui tem um leão bravo e ali está tudo aberto. Eu escolho ir pelo caminho do leão porque eu falo assim: não, Deus está comigo. Confio em Deus. Como assim? Você tem um livre-arbítrio. Você tinha uma outra opção. Nós temos que confiar, nós temos que saber que estamos sempre amparados, mas as escolhas são nossas. Nós vamos responder pelas nossas escolhas. Então, está lá no livro de Herculano, Mediunidade, capítulo 37. Então, nós vamos entrar em psicometria agora, né? Não vamos sair daqui especialistas em psicometria. É muito bacana, os relatos, trouxe 2 casos para nós olharmos, mas esse estudo traz alguma coisa de muito importante que eu queria que vocês chegassem a essa conclusão durante o estudo. E ali está explicando da onde vem essa palavra psicometria. Ela vem do grego, que quer dizer a alma, e medida. Psique e metro. A gente ouve muitas explicações dizendo que não era a melhor palavra, mas ela foi considerada há muito tempo atrás. E ficou. Essa psicometria, ela também é usada em psicologia. É uma área da psicologia que faz vínculo entre as ciências exatas, principalmente a matemática aplicada. Como assim? Então tem o estudo, por exemplo, da teoria do apego. Aí, Bowlby queria comprovar que há um vínculo entre mãe e filho. De que forma? Ele tinha que fazer os experimentos, analisar, observar, comprovar e fazer essa estatística aí psicométrica. Aí colocou lá o ursinho junto, recém-nascido, junto com um aramado e um todo peludo. Onde ele ia? Ele ia para o peludo. E se sentia acolhido. Enfim, eu estou dando um exemplo para vocês, né? Não é nessa área que nós vamos entrar hoje. Mas isso é psicometria ligada à ciência da psicologia. Sua definição consiste no conjunto de técnicas utilizada para mensurar de forma adequada e comprovada experimentalmente um conjunto ou uma gama de comportamentos que se deseja conhecer melhor. Normalmente, você tira um copo para mim, sabe por quê? Lá nós estamos fazendo ecologicamente correto. Eu ia até trazer meu copinho,
Vamos economizar descartáveis. Ele também falou sobre isso, né, naquela palestra. Se cada um de nós trouxer um copinho na bolsa, nós não vamos mais usar descartáveis que demoram tanto tempo. A Lourdes Dias vem muito aqui, que eu sei, né? Ela é a pessoa que mais... E não foi fácil fazer essa mudança não, tá? Eu olhava para a Lourdes e falava assim, tá maluca, né? Como é que a gente vai lembrar de trazer copo sempre, gente? Sair de um movimento para outro é trabalhoso, não é fácil não, né? Não é difícil, difícil é aquilo que a gente nunca viu, que a gente desconhece. Nada para a gente é difícil, é trabalhoso, né? Mas hoje eu fui ecologicamente incorreta. Normalmente, o processo psicométrico é desencadeado pelo contato do sensível com um objeto, que serve de elemento indutor. Então, eu tenho um médium, eu botei um esqueminha ali, nós vamos chegar nele. Mas, às vezes, ainda que raramente, sem nenhum contato com qualquer coisa, o sujeito passa a perceber no ambiente que o cerca todo um desenvolvimento de cena que ali aconteceram. Esse tipo de médium, o psicômetra, ele é raro. Muito poucos médiuns têm essa capacidade. Não confundam isso com aqueles lampejos de lembranças que nós temos, não. Que parece que a gente já esteve ali naquele lugar, viveu aquela cena, está revivendo um momento. Não, gente, eu já vivi isso, né? A gente tem a certeza, não. Eu sei até o que vai acontecer mais ou menos depois, troço esquisito. Não, não é isso, não. Isso aí é todo o nosso reservatório de experiências que nós trazemos. Nós trazemos inúmeras experiências, inúmeras vidas, que nós, às vezes, espontaneamente, mesmo sem fazer nenhum trabalho com esse rememorar de vidas passadas, através de alguma técnica, seja ela qual for, fazemos espontaneamente. Pode acontecer pelo sono, por alguma vivência, isso é outra coisa, né? São reminiscências do passado. Isso pode acontecer com o médium, mesmo que ele não entre em contato. É muito mais difícil, mas ele pode trazer toda aquela informação daquele objeto de séculos atrás e rememorar, e recontar, reproduzir todos os fatos relativos àquelas vibrações, aqueles passos que foram deixados, aquelas marcas que foram deixadas no objeto. A psicometria para a parapsicologia é um termo cunhado pelo médico americano Joseph Buchanan em meados do século XIX, 1849, para designar a faculdade extrasensorial que alguns poucos indivíduos possuem para extrair o conteúdo de algum objeto ou ambiente impressos fora de nossa realidade física. Às vezes, tem um relato até que nós vamos colocar ali, de sensação que a pessoa tem, mas ela não aprofunda, como é no caso do livro do André Luiz, em que ele fala do espelho lá do museu. Todas as impressões deixadas ali, configuradas ali, e alguns médiuns, poucos ali, como está escrito, têm essa capacidade. Aulus, né, um dos orientadores de André Luiz, fala o seguinte: é a faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e ler impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos no domínio da sensação e da distância. Ora, a gente fica pensando assim, por que essas pessoas têm essa condição? Aí tem a ver com a história dela, da necessidade dela. Eu acho que uma pergunta que nunca é oportuna é quando a gente fala assim, por quê, né? Por que isso? Mas se eu estou passando por alguma situação que eu não consigo muito entender, eu posso perguntar o seguinte: o que eu faço com isso? O que essa informação
pode ajudar, pode colaborar comigo. Imagine se todos nós aqui tivéssemos essa capacidade. Por que nós não temos ainda? Nós vamos chegar lá um dia, gente, de termos essa condição de olharmos além das formas. Nós vamos conseguir, vamos ficar mais sutis, mais sensíveis, nós vamos conseguir. Não para termos, assim, essa condição de decifrarmos o ambiente ou o objeto. Qual a função disso? Não, mas nós vamos conseguir ficar mais leves com relação às nossas emoções, com os nossos pensamentos, e aí vai fluir muito melhor. Se nós pensarmos assim, há 30 anos atrás, se nós conversássemos com uma pessoa, explicássemos para ela assim, olha, daqui a uns anos, nós vamos ter um aparelhinho chamado smartphone. Você vai ligar pelo Zap e vai ver a pessoa ali falando contigo. A pessoa não ia conseguir esse conhecimento, entender. Se nós pegássemos uma pessoa lá do século passado, explicássemos para ela assim, olha só, eu hoje me conectei com a internet, eu vi uma palestra ali, online. Como assim? O que é online? Wi-Fi, internet. Você não ia conseguir fazer com que a pessoa entendesse, nem computador tinha, né? Então, se a espiritualidade nos trouxer tudo o que ela traz para nós em termos de instrumentos que estão aqui, sutis, e é por isso que, além de fazermos o silêncio interno, para que possamos absorver tudo que é importante para nós, precisamos respeitar os ambientes onde se encontra o tratamento espiritual, porque aqui nós estamos sendo tratados, é porque os instrumentos também são sutis. Eu não posso chegar nesse computador e puxar um fio e sair desconectando de qualquer maneira, até para tirar o pendrive ele pede para que a gente chegue ali no cantinho, tire com cuidado. Por que a gente não tem esse cuidado quando a gente está aqui na casa espírita, fazendo esse silêncio, sabendo que a espiritualidade está aqui, trazendo amorosamente esse tratamento para nós? Então vamos caminhando mais um pouquinho aqui. Faculdade que permite captar a história e o estado atual, tanto dos seres vivos como dos objetos inanimados, e também, por vezes, os ambientes e outros elementos externos ligados à sua existência, está em Zimmermann. Eu tirei esse trechinho do livro Perispírito, um livro grande, bem grande do Zimmermann, muito bom esse livro, vale a pena, inclusive. Aí nós vamos fazer um esqueminha aqui, nós não vamos sair daqui, vamos fazer nenhum estudo aprofundado. Só para a gente poder refletir um pouquinho nesse caminho que André Luiz Aulos vai nos contar ali mais adiante. Nós estamos falando de fenômenos paranormais. Eles têm duas características ali, mediúnicos e anímicos. O mediúnico se refere a essa condição de estar ligados a espíritos desencarnados, são de efeitos físicos e efeitos inteligentes. E os anímicos, originado por espírito encarnado, anímico, pode ser objetivo ou subjetivo. Os mediúnicos, de efeitos físicos, batidas, voz direta, transporte, materialização. Já tivemos muita necessidade de haver esse tipo de manifestação mediúnica, para que as pessoas pudessem estudar em cima desses efeitos a mediunidade. Nós chegamos até aqui, aonde nós estamos, com tanto conhecimento que a espiritualidade nos trouxe, através desses estudos. Muitos nos antecederam para trazer isso. Efeitos inteligentes, psicofonia, a psicografia. Anímicos, fenômenos objetivos, a parapirogenia, fotogenia. Efeito subjetivo, telepatia, entra a psicometria. Então começa com quem? Leônidas Polk. Ele foi um general da União da Guerra Civil Americana, nasceu na Carolina do Norte.
Ele se graduou na Academia Militar dos Estados Unidos, mais tarde trocou o exército pela igreja e se tornou o primeiro bispo episcopal de Louisiana, em 1841. Com a eclosão da guerra, ele ofereceu seus serviços para o exército confederado e, em junho de 1861, tornou-se major-general. Ele revelava imensa sensibilidade a tocar certos objetos. Leônidas Polk, quando foi para a guerra, as pessoas começaram a observar que ele mandava recuar e pegava determinado objeto para depois sair em busca da tropa adversária. Porque com aquele objeto, ele sabia aonde eles estavam, onde ele ia encontrar, tinha um mapa para chegar lá. E aí, isso despertou um estudo posterior. Buchanan foi médico americano e professor de fisiologia. Interessou-se pelas habilidades de Leônidas Polk. Ele começou a olhar para aquilo e começar a querer entender como é que aquele fenômeno se dava. Isso lá em torno de 1842, ele cria esse termo, a psicometria. E ele faz no livro Manual de Psicometria, em 1889, vários relatos de casos de psicometria e aprofunda, baseado em Leônidas Polk. Então foi necessário que se visse aqueles fenômenos acontecerem, aquele fenômeno, para poder ter o estudo em cima disso. Então, ele foi trabalhando, inclusive, com estudantes de medicina e descobriu que as sensações não se restringiam ao sabor e ao tato. Ele concluiu, ao final de longas experiências, que algum tipo de emanação, e aí por isso que lá na frente eu coloquei a respeito da aura, falei sobre a mediunidade, para que nós pudéssemos agora fazer um intercâmbio aí com essa colocação. Que algum tipo de emanação é liberada pelos seres vivos e objetos e que esta pode ser captada por pessoas especialmente sensíveis, hipnotizadas ou não. Pela condição que elas apresentam, elas têm a capacidade de captar essas emanações. Aí, o William Denton é professor de geologia, ele publica um livro, ao invés de ele começar um novo estudo, ele pega lá, faz uma coletânea lá de Buchanan e pega 110 casos sobre o fenômeno de psicometria e continua esses estudos. Então, muita gente, há muito tempo atrás, se debruçou sobre essa temática. Com que objetivo? Vamos lá. Como se dá esse fenômeno? Qual a dinâmica? O que eu preciso considerar? Existem 3 pontos aí que são importantes. É o psicômetra, é o objeto e a informação. Para que nós possamos entender o processo da psicometria a nível dos fenômenos mediúnicos, nós precisamos considerar esses 3 pontos. Não existe psicometria sem o médium psicômetra. Não existe a psicometria sem esse objeto ou sem esse ambiente que ele vai entrar em contato. E esse objeto e esse ambiente vão trazer uma informação. Então, vamos lá. Como é que isso se dá? A concentração do médium psicômetra deve ser o primeiro passo para entrar em contato com o objeto. Vocês conhecem algum trabalho mediúnico na casa que não precisa de concentração? Não. É fácil? Também não. Né? Não é fácil. Mas quando nós nos habituamos a nos concentrar, a gente começa a perceber que os sons lá de fora podem nos levar um pouquinho, mas a gente volta, é da nossa natureza. Não precisamos entrar em embate com o nosso pensamento, não. O pensamento foi lá, foi numa preocupação, traz ele de volta. Isso é atenção plena. E o que isso aqui está querendo nos dizer para a nossa vida prática, gente? Estamos precisando disso?
Vocês têm reparado nessa... Vocês caminham por aqui, né? Essa aqui não é a minha área, eu moro bastante longe daqui. As árvores dessa rua já floresceram? Quando floresceram, vocês observaram? Chamou a atenção de vocês alguma flor diferente, alguma coisa diferente nessa rua? Nós caminhamos numa velocidade atroz. Nós temos uma agenda todos os dias, seja lá dentro das nossas casas, sem nós trabalharmos, temos um trabalho externo, mas em atendimento às pessoas da nossa casa, que parece que o dia de 24 horas ficou pequeno. Já não cabe mais, parece que estão faltando horas. E aí eu ainda estou no carnaval. E já estão falando no que rima, que é Natal. Eu tenho a sensação de que nós não precisamos mais tirar a luzinha que nós tiramos. É melhor deixar, porque chega tão rápido. Que a sensação que tem que tu mal tirou, tu já está no Natal de novo. Alguma coisa mudou? O planeta está acelerado, nós estamos acelerados. O que hoje nós vivemos que valeu a pena ser vivido? Será que ao final do dia eu faço essa reflexão? Ou chega ao final do dia eu falo assim, caramba, amanhã eu tenho que botar, então eu vou acordar às 7 horas, vou botar a roupa na máquina, eu vou fazer a comida, aí eu faço a minha agenda mental, sofro porque eu não sei se eu separei alguma coisa, né? As mulheres sabem o que do que eu estou falando, né? Não vou dizer que alguns homens não saibam não, tá, gente? Mas essas tarefas realmente são trabalhosas. E aí a gente tem toda uma agenda mental que já nos cansa. Como é que nós vamos concentrar? Aí vem filho, vem neto com uma demanda, marido ou mulher ou namorado, a preocupação, né? Se a pessoa tem mais de uma relação aí, então é pior ainda, porque aí você está se comprometendo com mais trabalho ainda, né? Se com um só já está difícil, imagina quem se propõe a ter uma diversidade, aí fica mais complicado, vai ter mais trabalho. Mas nós estamos parando para observar como valeu a pena o nosso dia? O que eu fiz que hoje valeu a pena eu ter feito? Agora, se teve alguma coisa que eu deixei de fazer ou deixei de falar que eu não fiz, que eu faça também essa reflexão. Não é isso que no Livro dos Espíritos, na questão... Poucas questões eu sei de cor, eu não tenho essa capacidade, tá? Não acredito que eu sou aqueles palestrantes, sabem... Eu venho com tudo escritinho. Santo Agostinho, na questão 919, não é isso? Não é isso que ele nos convoca? Vamos fazer essa avaliação de nós mesmos. Nós somos muito bons em fazer a avaliação dos outros. Mas nós não fazemos a reflexão do quem somos nós, o que eu estou precisando melhorar, o que eu preciso melhorar em mim para a minha relação com o outro melhorar também. E aí essa concentração... Isso que eu estou falando é pré-requisito para essa concentração, porque se eu vou para um trabalho com a minha cabeça toda tumultuada, eu vou ter muito mais trabalho para poder me acalmar, fazer silêncio interior. E esse silêncio e essa calma vão me ajudar no meu trabalho, no meu estudo. Aí ele vem dizer que o outro passo é a expansão do perispírito, o aumento da sensibilidade. Eu me concentro, eu vou ter uma expansão do perispírito e eu vou começar a me sentir muito mais sensível. Contato do ambiente com o ambiente espiritual. Precisa de precisão das informações. Eu vou entrar em contato com o mundo espiritual. Todos esses passos aqui nós somos capazes de fazer. Nós não seremos capazes, não sei se tem algum psicômetro aqui, mas nós não seremos capazes de, ao toque de um objeto, fazer esse reconhecimento profundo que ele vai ter. Mas nós temos condições de fazer tudo isso e vocês fazem no trabalho mediúnico que vocês fazem na casa. As informações, aí eu comi um S, não estão gravadas no objeto. Vejam bem, as informações não estão ali. O objeto, ele é um GPS, ele é um mapa. Eu pego ali aquele mapinha que a gente faz para a pessoa poder chegar na nossa casa,
Mas o mapa não me leva na casa da pessoa. Eu tenho que ir lá. O mapa é só um mapa. O objeto, ele traz as informações. Mas elas não estão gravadas no objeto. O objeto é como um índice que precisa ser lido para o médium ir lá naquele tempo, que não há esse tempo no plano espiritual, e trazer essas informações. As emoções do psicômetra podem contaminar o objeto e apagar suas impressões. Importante sua pureza. Conseguem fazer um link com a vida de vocês? Essa frase aí, que diz respeito ao psicômetra. As emoções do médium, então vamos colocar para nós. As minhas emoções têm capacidade de contaminar essas informações e nublar, eu não consigo ver. Eu sou emanação. Lembra da aura lá na frente? Eu sou emanação. Eu estou sempre em contato interdimensional. O nosso contato é assim e é assim também. Eu entro em sintonia de acordo com a minha afinidade. E aqui, com os encarnados, qual é o nível das minhas vibrações? Com quem eu estou me afinando? Aí entra a nossa responsabilidade. Se o objeto tiver tido vários donos, cada um deixará suas impressões que vão se sobrepor. A informação. Tem diversos nomes para essa informação. Registro acástico. Vocês vão ouvir essa palavra aí, ela vai aparecer em várias outras teorias, em seitas, em estudos filosóficos de outros caminhos aí. Registro acástico. Ele retém toda a informação de tudo o que aconteceu. Pode ser chamado também essa informação de memória universal, memória cósmica ou matriz informacional. Então vamos lá. A história do espelho. Aulus informou que cada objeto pode ser um mediador para entrarmos em relação com as pessoas que por ele se interessam, e ainda um registro de fatos da natureza. Quando se nos apura a sensibilidade, de maneira mais intensiva, explicou o instrutor, em simples objetos relegados ao abandono, podemos surpreender expressivos traços das pessoas que os retiveram e dos sucessos de que foram testemunhas através das vibrações que eles guardam consigo. Então, quando eu estava fazendo esse estudo, a primeira palavra que me veio é a palavra apego. Que tipo de registro eu estou deixando nos objetos que eu tenho, que estão comigo na minha casa? Que tipo de emanação, que tipo de informação eu vou deixar? Porque ninguém aqui tem a pretensão de desencarnar com alguma coisa, né? Nós já sabemos que não vamos levar nada a não ser nós mesmos. O que nós somos, o que nós fizemos, todos os nossos registros e as nossas informações. E já está de bom tamanho, né? Porque quando despertarmos e olharmos quem somos de verdade, aí nós vamos saber para onde nós iremos, que caminho iremos tomar. A situação torna-se diferente quando o objeto se acha esquecido pelo autor e por aqueles que o possuíram. Nesse caso, por não apresentar qualquer sinal de moldura fluídica, ele não funcionará como mediador de relações espirituais. Aí ele vai contando aqui, ou seja, ele está falando que quando o objeto está esquecido, não tem nenhuma relação, ele não vai trazer nenhuma informação. Ele vem contando o caso, mais além, 2 cavaleiros e 3 damas admiravam um singular espelho, junto do qual se mantinha uma jovem desencarnada com expressão de grande tristeza.
Isso é o caso do espelho do museu, em que Aulus, André Luiz estavam ali observando e André Luiz questionava o que estava acontecendo. Logo que uma das senhoras elogiou a beleza da moldura, a jovem, como sentinela irritada, a jovem desencarnada, aproximou-se tateando-lhe os ombros. A mulher tremeu sob inesperado calafrio e falou aos companheiros: aqui há um estranho sopro de câmara funerária. É melhor que saiamos. Ela foi a única pessoa que percebeu algo diferente. Ela não traduziu isso, ela não conseguiu entender, mas ela tinha essa condição. A entidade que não percebeu a aproximação de André e seus amigos pareceu contente com a solidão e passou a contemplar o espelho sob estranha fascinação. Aulus comentou que a senhora que registrou a aproximação da jovem desencarnada era portadora de notável sensibilidade mediúnica. Se educasse suas forças e sondasse o espelho, entraria em relação imediata com a moça que ainda se apega a ele desvairadamente. E aí, Aulus nos chama a atenção de uma coisa: se educasse suas forças. Então, quando a gente se sente mal diante de algum aspecto relativo à mediunidade, ele está nos dizendo: está estudando pouco, hein? Está mal educado, hein? Não está em sintonia com a espiritualidade, hein? Não é para nos sentirmos mal. Como nós dissemos lá no início, é suave, é branda. Se ela tivesse entrado em sintonia, ela ia trazer essa imagem e essa história desta jovem apegada desvairadamente a esse quadro. Receberia então as confidências e lhe conheceria o drama íntimo, porquanto imediatamente lhe assimilaria a onda mental, senhoreando-lhe as imagens. Quem não conhece essa história, a gente pode pensar assim, né? Eu não quero me desencarnar e ficar apegada a umas coisas não, gente. Isso aí é uma pessoa muito apegada, né? Essa jovem apegada, né? Então, quando a gente lê e julga, nós já estamos nos equivocando. Cada um tem uma história, cada um tem um progresso, um processo que é todo seu particular. E ao seu tempo vai ser esclarecido, na medida do que é possível para cada um de nós, respeitando o nosso nível. É escola, né, gente? A Terra também é escola. Nós estamos, vamos dizer assim, nos alfabetizando. Então eu não posso querer que alguém que está sendo alfabetizado pegue um texto e tenha um esclarecimento de um processo que a gente chama de letramento, que é o que vai acontecer na nossa vida inteira. Alfabetizado nós somos. Nós vamos decifrar os símbolos da leitura e da escrita. Letramento é quando eu consigo dar opinião crítica, quando eu leio e interpreto com um valor crítico daquilo, quando eu dou outras opções críticas para aquele texto. Isso é letramento. Então nós estamos alfabetizando, nós não estamos no letramento não, com relação às questões espirituais. E a espiritualidade não espera muito mais de nós não, que nós nos esforcemos nesse estágio que nós estamos, tateando ainda nas nossas emoções, nos nossos desequilíbrios, mas conscientes de que temos que progredir. E essa jovem vai ter também essa oportunidade em algum momento. O instrutor informou então que o espelho fora confiado àquela moça por um rapaz que lhe prometeu casamento, filho de franceses, asilados no Brasil ao tempo da França revolucionária de 1791. Era possível ver sua figura romântica nas reminiscências da jovem desencarnada. Isso está lá no livro do André Luiz, capítulo 26. Era
eles estão relatando e explicando por que aquela mulher se sentiu mal e por que aquela jovem estava presa àquele espelho. O que prendia aquela jovem ao espelho? Cabe a nós resolver os problemas que criamos. Aí ele vai explicar. O rapaz chegara menino ao rio e cresceu. Quando a conheceu, conquistou-lhe o coração e juntos arquitetaram projetos de casamento, fato que não se consumou porque a família do jovem, animada com os sucessos de Napoleão na Europa, deliberou retornar à pátria. Embora desolado, o rapaz obedeceu à ordem paterna e, ao despedir-se da noiva, implorou-lhe guardasse o espelho como lembrança, até que pudesse voltar e serem felizes para sempre. Deu para entender agora, né? O que a jovem aguardava? Ela aguardava o que todos nós aguardamos quando recebemos promessa de amor. Ela aguardava isso. Mas aí, qual é o link que a gente faz com relação a isso? As minhas melhores lembranças estão naquele armário, não dou para ninguém. Vai desencarnar, vai ficar lá grudado nele? É isso que nós queremos? Nós precisamos fazer o processo de desapego agora, ainda aqui, terreno. Falávamos outro dia sobre caridade, e a caridade mais fácil de fazer é essa que nós fazemos. Ao final do ano tem bazar para colaborar com todo esse pagamento de coisas que nós temos numa casa espírita, né? Porque as contas não se pagam sozinhas. Bazar, para atender também as pessoas mais carentes, que com o que nós compramos e doamos depois, as pessoas possam comprar coisas com aquisições bem mais baratas. Isso também é caridade. Mas existem outras formas de caridade também. Outras formas de caridade muito mais sutis. Aquelas que requer um trabalho de todos nós, todos os dias, nas nossas relações. Inclusive nos desapegos afetivos. Que muitas vezes acreditamos que somos donos dos outros. Pais com filhos, filhos com pais, né? Em todos os caminhos, em todas as direções. Namorados, marido e mulher. Como vemos hoje, tantos comportamentos equivocados com relação à posse afetiva, né? Eu tomo posse do outro, se o outro diz não, eu me descompenso e chego até ou ao abuso, ou até provocando desgraças reais, né? Configuradas mesmo. Distraído, porém, pelos encantos de outra mulher, ele jamais regressou e a pobrezinha, fixando-se na promessa ouvida, continuava a esperá-lo. O espelho, esclareceu Aulus, é o penhor da sua felicidade. Imagino a longa viagem que terá feito no tempo, vigiando-o como sendo propriedade sua, até que a lembrança viesse por fim repousar no museu. O assunto fez André recordar-se das antigas histórias de joias enfeitiçadas. Sim, sim, ponderou o assistente. A influência não procede das joias, mas sim das forças que as acompanham. Então tem uma explicação para aquela jovem ficar ali, presa àquela peça, né? E a resguardando, afastando até as pessoas, porque ela ainda não tomou consciência. E por que a espiritualidade não vai a seu favor? A espiritualidade está aguardando o momento de despertamento de cada um de nós. Só é possível agir mediante a nossa vontade. É claro que, como disse também lá no início, né, aquele palestrante que nós estávamos vendo o vídeo, esse momento de despertar, ele é inevitável. Ou nós despertamos por nossa escolha, ou pela dor, né? Ou pelo amor, ou pela dor. Mas o despertamento, o nosso progresso é inexorável.
reencarnados hoje ou amanhã, possivelmente um dia, virão até aqui, tomando-a por filha ou companheira no resgate do débito contraído. Certamente a jovem desencarnada poderia curar-se da perturbação de outro modo. Entretanto, examinada a lei da harmonia, o reencontro do trio seria inevitável. Ou seja, todas as nossas ações, elas vão ter um produto final ali. Vai ter um resultado. Às vezes nas nossas relações do dia a dia, né? Nós estamos falando aqui da menina presa e da psicometria, mas se nós trouxermos para a nossa vida de relações, eu costumo muito reclamar de alguma coisa que está acontecendo na minha vida. Mas eu continuo agindo da mesma forma. Aí eu sofro ao final. Mas eu repito o mesmo comportamento. E eu faço um ciclo, que a gente chama de um círculo vicioso, não é isso? E nós estávamos falando outro dia sobre isso, desse círculo que se fecha, inclusive nas obsessões, que um alimenta o outro. Então, se hoje eu tenho um obsessor desencarnado, daqui a pouco eu posso ser obsessor dele, quando ele estiver encarnado, e esse círculo se processa, continua. E a gente não fecha essa história. E como é que matematicamente a gente pode resolver isso? Cortando. Quando eu corto um círculo, ele se transforma em quê? Em reta. Não é uma reta? Um círculo cortado se transforma numa reta. É isso que eu tenho que fazer na minha vida. Se na minha vida de relações eu estou criando um círculo vicioso com alguém encarnado, em que eu retroalimento ações que não são positivas, eu falo e aquilo reproduz uma reação no outro. Eu falo, não, mas eu estou falando para o bem. Se está trazendo uma resposta negativa, já não é mais para o bem. Eu tenho que rever a minha ação. De que forma eu posso fazer isso? O engenheiro do Google disse que tem uns passos para isso. E uma pessoa que eu acho que vocês devem conhecer, que a gente estuda muito junto, se chama Henrique Fernandes, é palestrante espírita. Ele criou a sigla do cara do Google, que foi ele que criou, P4Rs. P, para a gente não esquecer, antes de qualquer ocorrência nas nossas relações, pare. A primeira dos 4 R's, pare, né? O P, 4 R's. Repare, respire, reflita e depois responda. Aí vocês vão dizer assim, Denise, alucinou. Como é que eu vou fazer esses P4R se eu já voei na criatura? Não, consegue. P4Rs. Se a gente conseguir parar, reparar na situação, respirar, eu vou ter tempo de oxigenar meu cérebro e dar a melhor resposta. Reparar, respirar, refletir e depois responder. Eu vou cortar o ciclo e vou criar essa reta de relacionamento favorável que nós precisamos. E não mais daquela resposta que a gente tem o hábito de falar, falou, responde na hora. E de que adiantou isso, fazer isso esse tempo todo? Resolveu alguma coisa? Não. Então eu tenho que mudar um padrão. Porque é como se eu estivesse fazendo uma conta, que toda hora eu faço a mesma conta e dá errado. Mas eu continuo fazendo do mesmo jeito, eu tenho que mudar, está dando errado, não é essa a resposta. Eu vou ter que mudar a forma de fazer. É assim na nossa vida, é fácil assim. A gente é que complica, né? Então, dando prosseguimento mais um pouquinho, todos os problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós mesmos, tá bom? A gente podia já ficar com essa frase aqui, fazer um seminário. Todos os problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós mesmos. A questão é quando nós não reparamos que quem criou aquele problema fui eu. A gente sempre acha que quem criou aquele problema foi o outro. E enquanto nós apontarmos para a situação ou para a pessoa, nós vamos continuar sofrendo. Tem até um livro chamado O Sentido do Sofrimento.
Se eu não posso mudar a situação que me faz sofrer, eu tenho que mudar a forma como eu enxergo aquela situação. Não tenho como mudar a situação. Aí eu vou deprimir, eu vou me revoltar, eu vou criar mais doenças físicas pela minha revolta, pela minha amargura com a situação, mas eu não vou resolver, eu não vou sair do lugar. E se eu fizer um reconhecimento honesto, que de alguma maneira eu fui agente naquela situação, para ela chegar àquele ponto, eu vou entender e vou parar de sofrer. Acrescentou o assistente, que informou ser possível aos encarnados, portadores de aguçada sensibilidade psíquica, sentir, pelo exame de objetos, os reflexos das pessoas que os usaram. As marcas da nossa individualidade vibram onde vivemos e por elas provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco. As marcas da nossa individualidade vibram onde vivemos. Olha que responsabilidade. Deixamos marcas por onde passamos. Que marcas nós estamos deixando nesse exato momento da nossa encarnação? São boas ou são marcas que não seria bom que eu pudesse vê-la de novo? Aulus convidou André e Hilário para entrarem num museu terrestre. Numa instituição como esta, disse-lhes o instrutor, é possível realizar interessantíssimos estudos. De certo já ouviram referências à psicometria. Deixa eu passar mais um pouquinho, porque nós só temos 5 minutos. Ele vai falar aqui também de um relógio aureolado por luminosa faixa branquicenta. Ele pediu para que o André o trocasse. Quase instantaneamente apareceu aos seus olhos mentais linda reunião familiar em que venerando casal se entretinha a palestrar com 4 jovens em pleno viço primaveril. André pôde examinar o recinto agradável, digno e os detalhes do mobiliário que imprimia sobriedade e nobreza ao conjunto, enfeitados por jarrões de flores e telas valiosas. Está no capítulo 26. Então, as imagens que nós deixamos não são sempre imagens ruins, não. Aulus convidou André para olhar, através do toque naquele relógio ali, o ambiente familiar. Era um homem que conversava com os jovens. E se alguém entrasse na minha casa hoje e tocasse em alguma coisa, o que eles iam ver? Um ambiente assim, familiar, tranquilo, ou uma convulsão domiciliar? Que pegadas eu estou deixando? Que marcas vibracionais eu estou deixando aqui nesse momento terreno? Vestígios do nosso pensamento. Notando a surpresa de André, o assistente informou: percebo a imagem sem o toque direto. O relógio pertenceu à respeitável família do século passado. Conserva as formas, pensamentos do casal que o adquiriu e de quando em quando visita o museu para a alegria de recordar. O casal visita para a alegria de recordar e não presos a essas vibrações. Há uma diferença enorme com relação a outro caso que nós vimos. Então, nem sempre o psicômetra vai perceber coisas de apego, coisas ruins. Histórias bonitas também, histórias de amor, de relação familiar. Hilário considerou, isso quer dizer que vemos imagem aqui impressas por eles por intermédio das vibrações. Aulus acrescentou, o relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele. Bom, eu vou dar mais uma andadinha aqui. Então ele diz que se nós estivéssemos interessados em conhecer aqueles companheiros, o relógio seria o mediador, ou seja, o psicômetra, ele tem a condição de pegar o objeto, esse objeto vai traduzir para ele todo o caminho, vai ser o GPS, para ele chegar nas informações que são necessárias para ter o conhecimento de todo aquele conteúdo ali que ele traz.
Libertos do corpo denso, nossos sentidos se aguçam e podemos, por isso, atender sem dificuldade a esses fenômenos dentro da esfera em que se nos limita as possibilidades evolutivas. O que significa dizer que não dispomos de recursos para alcançar o pensamento daqueles que se fizeram superiores a nós, transcendendo-nos o modo de expressão e de ser. O pensamento deles vibra em outra frequência. As almas e as coisas, cada qual na posição em que se situam, algo conservam do tempo e do espaço, que são eternos na memória da vida. A situação torna-se diferente quando o objeto se acha esquecido pelo autor ou por aqueles que o possuíram. Nesse caso, por não apresentar qualquer sinal de moldura fluídica, ele não funcionará como mediador das relações espirituais. Para os espíritas em particular, a compreensão e entendimento da psicometria indicam o quanto o apego à matéria pode levar um espírito desencarnado a ter imensa dificuldade em se desligar de objetos pessoais ou de adoração que teve durante a vida encarnada. Então eu espero que no nosso estudo de hoje nós possamos retirar o que é mais substancial. Não é saber o que é psicometria em si, começar a descobrir quem é psicômetra ou não. Se eu tenho mais habilidades, todos somos médiuns. E como eu tenho vibrado? Quais são as minhas emanações? O que vibra no meu lar, que é o lugar melhor para eu fazer essa observação? Que marcas eu estou deixando? Tenho feito essa revisão diária? Tenho feito a terapia da gratidão, que é a terapia da saúde. Então, que nós possamos sair daqui hoje muito melhores, gratos pelo tratamento da espiritualidade, por esse abraço caloroso que eles nos dão. E na certeza que o reencontro com todos esses que caminham conosco é inevitável. E que a nossa bagagem será leve, suave ou será pesada, presa a todos esses vínculos aqui? O que nós desejamos? Muita paz, obrigada pela atenção.